Fala pessoal, estamos de novo aqui com o podcast Engenheiros Anônimos, agora para o episódio número 4. E agora é para vocês, estudantes e recém-formados, tá? Por quê? Os estudantes e os recém-formados sofrem, mas o CREA explica. É o nosso 4º episódio. Vamos lá, Cleiton? Vamos nessa, Gabriel. E hoje a gente trouxe aqui para acompanhar a gente e nos ensinar, principalmente para vocês, estudantes e recém-formados, o Wallace Honda, nosso amigo, coordenador do quê, o Wallace, lá no CREA? Registro e Cadastro. Registro e Cadastro, né? E Priscila Fernandes, coordenadora de... Coordenadora dos programas CREA Júnior e CREA Jovem. Então, gente, a gente vai começar o nosso bate-papo aqui. Primeiro, a gente pedir, como sempre, em todo podcast nosso, a gente pede uma breve apresentação. Não precisa ser uma coisa muito grande, não, tá, gente? É uma coisa bem descontraída, tá? Pedir para vocês dois. Primeiro, vamos começar com as mulheres, né? Meu nome é Priscila, né? Já trabalhei algumas vezes com essas questões de programas estudantis, né? E fui convidada pelo presidente Miguel para retomar essa área na minha vida. Ele tinha os programas CREA Júnior e resolveu lançar o programa CREA Jovem, que são programas que a gente vai explicar mais à frente. E fui convidada e é uma honra. Hoje coordeno esses programas e espero que eles deslanchem e que a gente consiga fazer muita coisa para essa galera que está se formando, para quem já se formou e tem imensas dificuldades que a gente conhece. Enfim, é isso. Legal. E o Wallace, vamos lá. Eu sou engenheiro metalurgista, né? Estudei na UFRJ, tenho pós-graduação em logística. Trabalho hoje, estou como coordenador, né, do Registro e Cadastro do CREA e orientando também um pouco como a gente vivenciou muito isso em grupos estudantis, centro acadêmico. Então, assim, o Miguel também me pediu uma ajuda para estar com a Priscila frente a esses programas, dando meio que um suporte a ela, porque a demanda não é pequena. Coitada, ela chegou aí nessa aí. Uma demanda enorme. Não é ajuda, não. Ele divide comigo. Tá tomando sopa de balde, como diz um amigo nosso lá do CREA. Mas a gente tá aqui para isso. E hoje tô nessa parte do cadastro também, que não é fácil, obviamente. Mas é aquilo, a gente é faca na caveira pelo nosso presidente. A gente tá disposto a fazer o que for preciso. Não, e a gente fica bem feliz, assim, como engenheiro, né, e atuante e também contribuinte, né, ao CREA, Sim. Que o presidente Miguel Fernandes, né, aqui a prova viva são vocês, do tanto de inovação que ele vem trazendo para o CREA, né, e mudanças significativas, né, Cleiton? É verdade. É muito interessante isso, Gabriel, esse bate-papo de hoje, que eu fico pensando, na época que eu me formei, né, que essa é a hora que o engenheiro que está agora se formando ou já se formou há pouco tempo e pergunta, ai meu Deus, e o CREA? E a gente está aqui com eles dois aqui para poder explicar um pouco melhor sobre alguns assuntos do CREA, alguns programas que o CREA tem, muito bacana. Então, como a gente disse, né, o episódio né, o recém-formado ou o estudante sofre e o CREA explica, tá aqui justamente para explicar. A gente vai começar um pouco agora a gente dividiu em alguns blocos, né, aqui o nosso podcast, e a gente vai começar com algumas perguntas direcionadas ao Wallace sobre questão, né, de coordenação de cadastro, que aí no caso o recém-formado, ele acaba tendo mais contato porque ele vai lá e primeira coisa, tem que se cadastrar e fica sempre aquelas perguntas. Então, assim, a primeira pergunta é como está esse cadastro hoje, porque a gente tem visto muitas mudanças significativas no CREA e trazendo a agilidade, né? Com tanta inovação, está tendo muita agilidade nisso. Como hoje está essa questão de cadastro do recém-formado em si? Então, quando eu assumi esse cargo no CREA, o presidente sempre meio que pensou nessa questão do apoio para exatamente o que você e o Cleiton trouxeram aqui, a informação da pessoa ficar à deriva, né? E esse processo a gente já começa antes dele finalizar a graduação dele, antes dele se tornar egresso. Como, né? A gente meio que tenta já trazer ele, antes da criação desse programa do CREA Jovem, que depois a Pri vai comentar, a gente tinha esse vínculo da carteirinha, da entrega da carteirinha provisória para o recém-formado.
Então, naturalmente, ali a gente já começou a criar uma pequena comunidade em cada universidade para, assim, a gente ter um canal para eventuais dúvidas, eventuais anseios do estudante. Porque, assim, eu entendo perfeitamente porque eu mesmo vivi isso. Eu saí, me formei, e aí, o que eu vou fazer? E agora? E agora? Exatamente. Você sai de futuro do país para problema social em um dia. Né? Bacana. Essa é a analogia bem bacana. Eu roubei isso da Priscila. Né? Eu falo isso. Eu já anotei. Já desempregado. Vou anotar. Eu já anotei aqui, ó. Eu adoro essa. Produção, anota aí. E, assim, a gente começou com esse programa, né? Com essa questão do grupo no WhatsApp, que também a gente meio que adotou depois isso também. Enfim, não vou entrar muito no mérito, mas hoje a principal questão do CREA Jovem do cadastro, assim, a preocupação do nosso presidente em essa questão de trazer essa questão da evasão. E acho que por isso que entra a PRI. Com essa função da gente conseguir reverter esse cenário hoje da engenharia. Uhum. Hoje, recentemente, saiu uma pesquisa do Confer, né? Que está até no site, que 30% das pessoas que passam no vestibular de engenharia finalizam o curso. E desses 30%, 15% seguem na carreira da engenharia. Então, assim, o presidente vindo dessa questão de programa estudantil, tendo sido presidente do próprio CREA Júnior, eu acho que ele traz muito para ele essa briga, essa compra de querer mudar isso, da gente, através de programas, através de inúmeras coisas, a gente conseguir reverter esse número, trazendo o estudante e fazer o cara não desistir. Eu acho que o primeiro passo a gente entender, né, quais são as demandas, quais são as necessidades. E, obviamente, a gente só vai conseguir isso formando vínculo, né? Não adianta a gente... porque eu imagino que eles precisam disso. Não é a minha imaginação, né? Como ele falou, é porque eu tô lembrando da época que eu me formei. Hoje, o mundo é outro, né? As necessidades talvez sejam outras. Então, o nosso primeiro passo foi ouvir, foi entender o que as pessoas precisam. E, a partir disso, traçar metas e traçar, enfim, os nossos objetivos para que a gente consiga suprir essas necessidades que eles têm, né? Eu tenho em mente, assim, um conselho forte. Ele forma profissionais muito bons, muito capacitados e desenvolve o país. Sim. Entendeu? E a área da engenharia é um grande Ainda mais quando a gente fala desenvolvedor, né, de economia, de qualquer situação Tecnologia, em algum país. A gente vê que, por exemplo, ao longo assim, do nosso tempo, né, aí de estudante, a gente sempre teve como mentalidade, né, que os conselhos muito fortes, né, é a OAB, talvez o CRM, talvez, entendeu? Ali que sempre está em defesa do profissional. Sim. E também em evolução do profissional, né? E as pessoas já tinham o CREA, pelo menos na minha época de faculdade, como... ele só me serve para pagar a anuidade. Sim. E emitir a RT. Entendeu? Então, e só na hora que eu precisar de algo, de alguma obra que é importante... quando eu for obrigado. Quando eu for obrigado, ou se vai bater alguma fiscalização, e não entendem a necessidade disso. Então, assim, é por isso que daqui a pouco a gente vai pro bloco que a gente pergunta as questões do CREA Júnior e o CREA Jovem, porque eu acho essencial esse tipo de programa, justamente para mostrar a importância do CREA para esses estudantes que estão, e também para os recém-formados. E muitas pessoas não conhecem nada referente ao CREA, né? Justamente por isso, porque o CREA não é só isso. Por exemplo, eu aprendi, mas isso depois de formado, que a importância de você registrar um atestado da CAT, entendeu? Então, eram questões que a gente não... Durante o curso, se não tem a atuação como tem hoje, do CREA, indo na faculdade, fazendo palestras... Eu até agradeço o espaço de vocês, porque, assim, para as pessoas conhecerem o CREA, a gente precisa falar dele. Precisa. Então, assim, a gente precisa ir aos lugares e falar incansavelmente para que elas tenham noção realmente do que é o CREA e o que o CREA pode ofertar para elas, né? A gente precisa desmistificar essa ideia. Uma vez eu encontrei com o Wallace lá na Estácio aqui da Barra, né? Ali do Barra Shop. E tava tendo a feira da engenharia, né? Isso. Era de entrada dos alunos, não foi? Cara, isso é sensacional, o CREA tá participando.
Eu, por exemplo, na minha época, não teve. Hoje entendeu? a gente estava conversando com algumas pessoas no CREA e a gente ouviu exatamente isso. O CREA ficou anos sem ir a diversos locais, porque a gente hoje tem uma agenda muito corrida de ir em uma instituição e em outra, e a gente ouviu isso. Olha, o CREA passou anos sem aparecer nas semanas acadêmicas, sem mostrar o que ele era. Eu falei, não, agora a gente vai mostrar. A gente está aqui para isso. Eu acho interessante que por muito tempo o CREA não saiu para mostrar Exatamente. quem era Ele ficou no prédio ali. E a gente muitas vezes, hoje a gente é participante ativo do CREA, Sim. mas muitas vezes no corredor da faculdade, ou corredor de colegas formados, que perguntavam, o CREA é para quê? CREA é para quê? E eu ainda amplificaria isso. A gente hoje, né, começa a reformular todos esses programas do CREA, mas a nossa ideia é expandir para todo o estado, porque a gente precisa entender que o CREA, ele é referente ao estado do Rio de Janeiro e não à cidade. Às vezes as pessoas têm muitas oportunidades dentro da cidade do Rio de Janeiro, mas a gente precisa entender a pessoa que é de Campos, que é de Resende, que é de Cabo Frio, enfim, é um estado inteiro que tem necessidade de conhecer e saber mais sobre o CREA e usar os serviços que a gente tem também. Aproveitando em cima disso, hoje, para o recém-formado que está dizendo por aí o seguinte, talvez ele está falando assim, preciso do CREA para poder trabalhar? E aí? Sim. Porque o estudante, ele acaba de se formar, não o estudante, né? O recém-formado. Assim, eu respondendo como coordenador do cadastro, é uma coisa que, às vezes o que você está fazendo hoje na sua empresa, ele não vai te exigir o registro. Entendeu? Sim. Mas é muito interessante você sempre estar. Tudo bem que hoje o cadastro a gente consegue entregar tudo certinho, sem nenhuma diligência. A gente consegue entregar o registro do profissional em até 2 dias. É algo muito rápido. Porque num passado não muito próximo, assim, já ouvi história de pessoa perder a oportunidade de emprego da vida. Sim. Por ali, naquele momento, o cara não conseguia, passou num concurso e tinha que apresentar a documentação até o dia tal. Uma situação, imagina, o emprego da sua vida, você estudou, fez um monte de coisa. Mas nessa situação hoje do CREA entregando em 2 dias, que tá algo mais rápido, obviamente que o profissional ele vai ter esse tempo mais tranquilo, mas ainda assim eu acho muito interessante para evitar qualquer tipo, ele está ali com o registro dele, já para caso ele mude de emprego ou então ele comece a exercer uma outra função que ali sim depende de ele estar registrado, uma atribuição, algo que justifique que ele é um engenheiro que precise para aquilo ali emitir uma RT, alguma coisa. Então, assim, tudo bem, 2 dias, mas, custa já tá já no esquema. Sim. E é legal também falar que, pro recém-formado tem a questão do desconto, da anuidade, que muita gente não sabe, entendeu? Que, tipo, você... a partir o CREA a gente consegue fazer a partir da data da colação. Sim. Se você entrar com o pedido até 6 meses a data da sua colação, o egresso recém-formado ele tem 90% de desconto na anuidade. Desconto grande, né? Um desconto considerável, entendeu? Então, assim, é uma situação que você... Até porque a gente entende que nesse início de carreira você não vai ter essa grana. Calma aí, vamos lá. Baratinho aqui, você entra e depois você vai fazer sua carreira. Eu acho necessário, né, essa atuação que hoje está tendo do CREA e a gente visualiza que vai expandir cada vez mais, que desmistifica, né, algumas questões daquele engenheiro mais antigo. Sim. Por exemplo, a gente tem um amigo que ele tem por volta de 70 anos e ele é engenheiro há muitos anos, desde os anos 80. Uhum. E ele sempre teve muita dificuldade, por exemplo, em cadastrar e entrar com um pedido de acervo técnico para ele. Muita dificuldade mesmo. E hoje, ele fala, poxa, cara, é muito mais rápido. Muito mais rápido, entendeu? E olha que ele é um cara que não é muito apegado à tecnologia, né? O cara que vai fazer um cálculo assim na mão, tudo na mão. Mas ele fala, caraca, muito mais rápido. Por quê? Um dia a gente conversando com ele, aí eu e o Cleito, a gente inspetou lá no CREA e isso mostrou e nos ensinou muitas coisas. A gente foi aprendendo e a gente passa, né, para aqueles que convivem com a gente, inclusive esse senhor, que...
cara, você não precisa ficar nessa dificuldade toda. Entendeu? Tá aqui o cara do cadastro, ó. Sabe qual é o Você melhor? não precisa ficar nessa dificuldade. Vai lá e dá entrada, pô, é rápido. Sabe Entendeu? qual é o melhor? Vai ficar mais fácil ainda. Porque a gente tá reformulando todo o nosso sistema administrativo e do própria área restrita do profissional. Então, assim, a ideia do presidente é tornar isso muito mais dinâmico, sabe? Então, assim, a RT na palma da mão, como a gente fala lá no corredor, é isso aí, essa é a ideia. A gente precisa entender o mundo que a gente tá. É o que eu falei, né? O CREA, durante um tempo, ficou ali parado no tempo. Até a gente vai falar depois de carteira, né? Da emissão de carteira. Não tem sentido você ter todos os documentos no seu celular e o CREA tem que ir lá, fazer o requerimento, buscar uma carteira. Gente, isso é tão anos 80. Retrógrado, A gente não da época desse amigo nosso. E a gente está falando de uma profissão que envolve tecnologia. Sim. Então, assim, não tem sentido, né? A engenharia estar atrasada no quesito tecnológico. Não tem sentido nenhum. Verdade. E a gente, assim, eu dou parabéns, né, a vocês, claro, estão lá no trabalho, no dia a dia, e ao presidente Miguel Fernandes pela essa iniciativa, porque ele passou por muitas barreiras, né, para conseguir começar a implementar isso. E assim, uma outra pergunta. E tem uma resistência. Tem uma resistência. Vai ter o recadastro? Porque muita gente ficou assim, caraca, ai, coisa chata recadastrar, pelo amor de Deus, gente. Vai lá, você vai confirmar os seus dados, pô, entendeu? No caso da RT e da CAT, né, do acervo técnico, também teria que ter um recadastro ou não? Então, você trouxe essa questão desse conhecido de vocês, eu lembrei do meu tio. Meu tio é engenheiro eletricista, ele é formado, meu tio já deve estar mais ou menos da idade do meu pai, um ano mais novo. Eu pedi para ele fazer o recadastramento dele, porque ele era ainda antigo, ele não tinha RNP ainda. Para ele poder, porque hoje uma das minhas funções é mandar todo mundo baixar o aplicativo do cara. Eu sei que o cara é engenheiro, baixa aí. Às vezes a pessoa nem é engenheira. No elevador. Baixa essa aí. parada aí. Aplicativo, hein? E aí meu tio não tinha carteira, entendeu? E aí eu falei, pô, tio, faz isso aqui. Um abração para ele, Cláudio Honda, meu tio. E aí ele, pô, me mandou uma foto felizona aqui, eu tô com a carteira agora digital. E foi uma questão muito maneira, assim, que foi muito interessante. Mas essa questão do recadastramento é algo natural. Que, assim, no caso dele, é uma pessoa que veio de um registro antigo, carteira de papel, que não tinha essa relação com FEA, de número, que ele teve que gerar o RNP dele, que é o Registro Nacional Profissional, né? Que é o nacional. É interessante, sim, pessoal que não tem ainda feito isso, até para ter a carteira nova, formato cartãozinho, né, seguindo a resolução do CONFEA. Tem muita gente que tem de papel. Não sei se esse seu amigo aí de vocês provavelmente deve ter de papel. Com também. certeza, com certeza. E aí é interessante entrar em contato com o pessoal do nosso atendimento, tá? Viviane, Patrícia, nosso saudoso Ronaldo também, o nosso gerente lá do atendimento. Para solicitar essa atualização cadastral, para poder estar tudo certinho dentro do eixo, né, em relação ao sistema Convecre, para não ter problema, para ficar uma coisa mais tranquila, evitar diligência, ainda mais essa questão de acervo, que há uma dificuldade de preenchimento natural, tá? E a ideia do Miguel é vendo essa dificuldade, vendo esse problema, é mudar isso. Para evitar que, porque uma demanda que os amigos, a galera lá, tá tudo no mesmo andar, né? Cadastro, acervo, é todo mundo. Tipo, aquela questão de, a diligência, às vezes, é um retrabalho que eu tenho. Então, a ideia é o quê? Tentar facilitar para que não esteja problema, para que aquele processo não me volte, eu não volte a ter uma demanda com aquele protocolo, entendeu? Então, eu acho que a ideia é facilitar o nível máximo. E essa atualização cadastral faz isso... A chance desses erros virem a acontecer, essas diligências a serem cumpridas, diminui a quase zero. Gente, então, como o Wallace falou, e a Priscila também, coordenadores no CREA, baixem o aplicativo do CREA, tá? Porque CREA Rio Online. Aí, ó, tá falado, ó. Porque a gente vai fazer igual você é parado no trânsito. Blitz da lei seca. Pô, dá pra mostrar essa, dá pra mostrar essa. A gente não chega, ó, documento do carro, tá, carteirada. Documento do carro, tá a sua CNH ali. Tá tudo na palma da mão. Você vai chegar em algum lugar, tá tendo uma fiscalização
Aqui, ó, peraí, vamos ver se tá certinho. Cadê? Quem é o engenheiro da obra? Quem é o responsável técnico? Tá aqui, ó, gente. Cadê E às aqueles vezes a papéis? tua carteira Pô, tá lá no carro. Não, cara. Exatamente. tá aqui. Não sei se eu trouxe, esqueci em casa. Cara, o celular tá sempre O com a celular gente. tá Quando a gente sempre- esquece, a gente volta em casa pra pegar verdade. desesperado. Cara, essa parada de tu falou obra, né? Placa de obra. Pô, eu fico imaginando. Agora que eu entrei, depois que eu entrei no CREA, eu não posso ver uma obra que eu fico procurando placa. Eu fico imaginando o meu amigo, que é gerente da fiscalização. Eu falo, cara, que isso? Tu vive? Ele Deve falou, "Pô, sonhar com placa. Não, ele fala, cara, eu abstraio, porque senão eu não vivo. Porque eu olho assim, eu vejo uma placa na rua da obra que tá ali subindo. Aí eu falo, pô, tem um fulano ali, ó. Aí as coisas que vão acontecendo, às vezes, pô, geralmente o engenheiro no mesmo bairro ali, é um cara, às vezes, pode acontecer. Eu sou um cara que tem uma boa memória. Eu falo, pô, cara, aquele cara ali é bom, ó. Porque eu já vi. Várias Já obras. vi obra com o nome O dele. bairro todo. É uma parada legal. Verdade. Vai, Cleiton. Então, dá sequência. Vamos lá? Vamos lá. Então, olha só. A gente tem uma outra situação que muitos estão hoje... A gente tem até um amigo nosso, o Renato, ele está tentando fazer uma carreira em outro país, né? Tentando, começou. E aí a gente sabe que... Primeiro, a gente tem o acordo aí de irmãos, né? Entre Brasil e Portugal para várias coisas, né? A gente consegue ir hoje para Portugal sem a necessidade de um visto, né? Mas e na questão de profissionalismo, né? Pô, eu vou lá, engenheiro, se eu agora falar assim, pô, quero trabalhar em Portugal, por exemplo, como é que eu faço para poder chegar lá? Igual carteira de motorista, a gente tira a PID, né? Permissão internacional para dirigir. Sim. Mas e o CREA? Como eu provo isso? Tem alguma situação hoje? Eu acho que tem, né? Que o pessoal tem falado muito, né? Tem. E aí? Tem o termo hoje de reciprocidade entre Brasil e Portugal, né? Que fevereiro desse ano, né? O pessoal lá de Portugal veio aqui no Rio, inclusive, se encontrou com o Miguel, ali no hotel, acho, conhecido, na Zona Sul. E a gente meio que atualizou, né? Essa questão desse termo que já existia. Que basicamente é você tentar desburocratizar todo esse fluxo da nossa comunidade de engenheiro, né? Vale lembrar que nesse momento é só para engenheiro, tá? Essa questão de meteorologista, eu acho que tá meio que ainda em estudo, né? Todas Todas as engenharias, né? As engenharias. É uma coisa legal falar isso, porque às vezes pode gerar uma expectativa. E, assim, desburocratizando isso, muitas pessoas se formando, e isso passa por mim lá no cadastro. E um abraço para André, que é a minha funcionária que cuida da OEP, que a gente chama, né? Que é o nome do protocolo lá. E ela manda para mim e eu tenho que analisar toda essa questão de documento, que é o passaporte, a própria carteira dele, porque como é recíproco, né? Ele precisa estar registrado no Brasil para dar o pedido lá e, eventualmente, lá ele pagar a taxa, até porque senão ele não vai conseguir emitir a carteira dele lá. Então, assim, pesquisei algo mais ou menos do mesmo valor da nossa anuidade. Se você converter a taxa de euro pago lá, dá mais ou menos o que a gente paga aqui, mais ou menos. Tem umas premissas, né? Que, tipo, ele tem que ter feito um curso de engenharia com no mínimo 3.600 horas para ele poder ir para o Confea. Exatamente. Porque como que é o fluxo, né? A gente recebe a documentação e envia para o Confea. Confea avalia, a Andréia faz a certidão, né? Obviamente, para entregar todas essas informações para o Confea, e do Confea em si, com a ordem, é feito todo o trâmite para ser ou não deferido esse termo, né? E assim, é uma coisa que tem acontecido muito, às vezes até abre um ponto de preocupação em relação a isso, porque o pessoal tá saindo do Brasil, o cara tá tirando a carteira de engenheiro para trabalhar fora do Brasil. Assim, é interessante ver, entender como que tá esse mercado lá na Europa. Obviamente que, tem a questão do câmbio, que naturalmente fica muito mais interessante a partir do momento que a pessoa consegue um emprego lá, mas é preocupante eu entender que tem um cara que está saindo sem um emprego. Então, assim, eu acho que isso também o Miguel
pede muito pra gente tentar investigar, pra gente, pô, por que esse cara tá saindo? Entendeu? Pô, Que a gente não tá conseguindo por que que o ofertar pra ele mercado aqui, né? hoje não tá ali, tipo, me ajudando pra fazer esse amigo, pô, engenheiro no Brasil, querer ir pra Portugal? Sim. Isso, assim, minha opinião, passa muito pelo CREA Jovem e o CREA Júnior Sim. agora, né? Com Que certeza. aí é o que a gente queria falar depois, né, Cleiton? Exatamente. Eu ia fazer uma pergunta para a Priscila. A gente está falando sobre os programas, né? O programa Aham. CREA Jovem e o programa CREA Júnior. Sim, Você consegue explicar para a gente a diferença? O que é o programa claro. CREA Júnior e o que é o programa CREA Jovem? O programa CREA Júnior, ele é um programa para estudantes, né? Então, assim, o universitário, durante toda a graduação dele, ele pode participar do programa CREA Júnior, né? Ele é um programa voltado para os estudantes e a gente tem diversas áreas de atuação do programa, né? A gente pretende o quê? Estreitar nosso laço. A gente quer que esse estudante conheça o CREA, entenda o funcionamento do CREA, né? Entenda o que o CREA pode ofertar a ele, quais são as atribuições dele também, quando ele se formar em engenheiro. E o programa CREA Jovem é um programa para os recém-formados, né? Foi uma demanda do presidente Miguel e ele, como o Wallace disse, ele perguntou, gente, mas o que está acontecendo com esse povo, né? E aí a gente, vamos fazer um programa para viabilizar para eles uma inserção no mercado de trabalho que seja mais tranquila. Ok, viabilizamos o programa lá, 2 anos de formado. Aí a gente me deu um start, né? Eu até falei com o Wallace na época, falei, cara, a gente passou por uma pandemia. Então, assim, eu acho que 2 anos é pouco. Porque quando a gente fala das coisas que a gente vê, vamos viabilizar uma visita técnica. Tem uma galera que se formou que não foi em uma visita técnica. Porque fez metade da graduação, né? Fez o ciclo básico. E quando chegou no final da faculdade, fez em casa. Então, assim, talvez seja uma dificuldade deles se inserir no mercado de trabalho, porque eles mal conhecem essa parte, né? Da obra mesmo, enfim, dependendo da área, né? De atuação. Então, vamos estender. A gente estendeu para 6 anos, para que a gente conseguisse abranger toda essa galera que pegou a pandemia e, enfim, que teve diversas consequências, né? Mas, basicamente, é essa a diferença. Uma é para o estudante e outra é para o recém-formado. O que a gente oferta muda pouca coisa, mas é basicamente para o estudante a gente mostrar para ele o mercado de trabalho e preparar ele para isso. E aí a gente também tem uma parceria com outros programas, com o Programa Mulher, com o Progredir, com Sustentabilidade, que são outros programas do CREA. Bacana. Né? E aí a gente mostra para ele, olha, gente, o mercado de trabalho é esse, você tem que se preparar dessa forma, isso aqui vai te ajudar muito quando você se formar. E do jovem tá perdido? Calma aí que a gente te ajuda. Chega aí. Vem pra cá que a gente te ajuda, é basicamente isso, né? É aquele, o que você precisa? E mostrar pra ele, além de como é que é o mercado, talvez fazer esse link. A gente tem uma questão muito grande que várias empresas às vezes procuram a gente e falam, tem algum engenheiro que vocês conhecem? Vamos supor, da área de metalurgia. Estou precisando de um engenheiro dessa área. E a gente tem hoje, por isso que o sistema novo para a gente vai ser muito importante. Porque a gente tem um banco de dados, né? Com essas pessoas que têm ansiedade de entrar no mercado de trabalho. E a gente tem as empresas que às vezes procuram a gente e falam, vou abrir programa de trainee. Por que a gente não pode ser essa ponte? A gente não faz RH, não é função nossa. Vou fazer seleção de emprego, seleção de estágio, não é uma função nossa, não é uma atribuição nossa, né? A gente nem pode fazer isso, mas a gente pode ser a ponte, né? A gente pode ser esse canal que liga o mercado de trabalho ao profissional, o mercado de trabalho à pessoa que tem um anseio para fazer um estágio em determinada área. E, mais uma vez, isso também ajuda a gente a entender as localidades do estado todo. Porque, às vezes, eu preciso de um engenheiro metalúrgico no Norte Fluminense. Olha só, eu tenho tantos engenheiros que se formaram no Norte Fluminense que são na metalurgia. Então, é importante dizer para quem está escutando a gente que não é só para o Rio de Janeiro. Não, então, é para o estado inteiro. O engenheiro jovem, né? Recém-formado. 6 anos, né? 6 anos. Que está nos escutando. 6 anos. E o estudante de qualquer outro local. Sim. Do estado inteiro. Gente, é muito importante que as pessoas entendam. Bacana. Não é só para a cidade, né? O CREA é estadual. Então, assim, para o estado inteiro.
Inclusive, a gente tá rodando o Rio todo, filho. Sim. O Rio Ó, de esse Janeiro filho no final inteiro. foi assim, ó. Ai, cansativo, ó. Não, Eu cara. tô andando muito. Cabo Frio, Itaperuna, Resende. Itaperuna é longe, hein? Às vezes, fim de semana, às vezes a gente tá chumbado, mas assim, é o que eu falo pra Priscila, a gente almoçando pro nosso chefe, Leonardo. Cara, é muito prazeroso você, pô, eu nunca tinha ido, recentemente a gente fez uma universidade em Resende agora, tem uma semana. Cara, a gente entrou no auditório, As pessoas têm um anseio tá por quase conhecer. 200 200 pessoas, irmão. Eu olhei e falei, pô, maior auditório que eu já fiz uma apresentação. E às eu vezes a fiquei gente chega impressionado. exausto, mas quando você vê a galera, você vira e fala, cara, peraí, respira e vai. Eu sacaneei com ele e falei, outro dia a gente parou num posto em Campos de Goytacazes. Aí eu É falei, sempre o mesmo, tá? é sempre o mesmo. Aí eu falei, Pô, irmão, Wallace, não vou precisar. tem que nos fazer últimos carteirinha. 15 dias, a gente parou 4 vezes em Campos, cara, a gente tá viajando. Aí ninguém pode falar que a gente não tá levando o nome do CREA, ó. Então o CREA tá chegando nesses lugares. Tá Sim. chegando a esses lugares que não Bacana. chegava, entendeu? Bacana. As pessoas ficam até surpresas com a nossa presença. A gente foi pra Itaperuna e ele falou, nossa, vocês vieram mesmo. E eu falei, a gente falou que vinha, a gente confirmou que vinha, E eu a gente acho que veio. o mais maneiro é que, assim, nessa vida eu ainda não vi onipresente, eu não sou Deus. Eu não consigo, eu e a Priscila, a gente não consegue estar em todo lugar. A Priscila, ela tá fazendo ela começou a fazer um programa para treinamento Bacana. de inspetores para, tipo assim, eventualmente numa oportunidade de, pô, vai ter um evento em Itaperuna, que a gente foi também, inclusive, recentemente, um abração Muito pro bem meu amigo recebidos fomos. Petrucci, ter alguém para estar lá representando a figura do Miguel. Bacana. Ou um coordenador, ou um próprio inspetor. Vem cá, quando tem inscrição para os inspetores aprenderem aí participar? Aí, Eu não. quero, hein? A gente... Não, Meio- você é um cara que você está sempre por dentro do que... Sim, sim. da nossa linguagem, da nossa... Pra de ontem, como que a então. gente funciona nesse tipo de situação. E bom saber, porque quando tiver Sim. evento aqui na Barra, por que não vocês estarem nos representando? E às vezes a gente tem 4 eventos no mesmo dia. A gente tenta Não, dividir a equipe. eu acho interessante uma coisa assim, que tá bem legal no CREA, é que com a entrada, né, do presidente Miguel Fernandes, ele tem uma proximidade grande com outras pessoas. Por exemplo, hoje a gente tem um secretário de infraestrutura aqui no Rio de Janeiro, é o Wanderson. Uhum. Então, trouxe também essa questão do CREA para dentro da prefeitura. Sim. E aí, cada vez Do mais, Estado. a gente entrando com o CREA dentro dos órgãos públicos, Sim. melhor. Entendeu? Então a gente está trazendo conhecimento, melhorando também, né? Mostrando a questão necessidade da valorização do engenheiro, né? Que a gente Sim, precisa estar ali. exatamente. Ó, como eu tenho boa memória, hein? Eu que deferi o registro do Wanderson. hein? Então, a gente vê que cada vez mais tá se falando do CREA. Por isso que é importante todo mundo que faz parte do CREA Sim. tá sempre compartilhando e mostrando. Por exemplo, agora teve a questão da cartilha, né, para os síndicos. Pô, eu compartilhei para o síndico do meu prédio e ele falou assim, caraca, eu não sabia disso. Entendeu? A cartilha da questão do elevador. Ele, pô, obrigado, Gabriel. Vou dar uma lida aqui Mas, para seguir. Às vezes a gente faz tanta coisa bacana, só que a gente não consegue mostrar. Então, assim, eu acho que a gente tem uma missão de amplificar isso. Sim. De mostrar para as pessoas, e aí essas pessoas vão mostrar para outras pessoas. Enfim, aí isso vai se replicar. Outra parada que eu sou suspeito para falar do Miguel. O Miguel, ele é um fã de comunicação. E ele acredita muito na comunicação, como alavancar essa questão. De tudo você vê. Hoje o CREA, cara, está em jornal, você está em revista. É coisa que, tipo assim, você não via muita coisa. Sim. Então hoje a gente está na mídia, mal ou bem, com o nosso evento, o CREA aqui, que foi um sucesso. Sucesso. Foi Sucesso. Sucesso. Pô, E eu a li aquilo ali, importância eu do falei, engenheiro cara, em todas as Deus- esferas, né? Puscas. Quando eu vi aquele evento ali, aquela quantidade de gente, linguagem do futebol pra galera não conhece, é o gol mais bonito do ano, é o Pusca. É o Pusca, foi o Pusca aquilo ali. Gol do Coutinho. Tu via ali um monte de engenheiro ali, cara, a galera fazendo networking, um monte de Verdade. empresa querendo estar, acabou o evento ali, a galera já pensando no próximo, pô, eu quero participar. A gente levou os estudantes e a gente viu eles maravilhados Caramba. com o evento, né?
E aí, enfim, a oportunidade de network, tanto para o estudante como para o recém-formado, assim, qualquer oportunidade é oportunidade. E aí, eles, no meio, vamos no evento. Quando eles chegaram lá, eles... Caramba, é muita gente. E às vezes o cara tem a oportunidade de assistir a palestra de alguém que é referência para ele, né? Que ele não teria. A gente foi para Soiá recentemente, em Vitória, e a gente levou 20 estudantes, né? Entre CREA Júnior e CREA Jovem. Bacana. E, assim, diversas palestras incríveis. E eles ficaram maravilhados, maravilhados. Sem exceção, todos falaram, o do ano que vem é onde? Porque é uma oportunidade ímpar que o CREA ofertou. A gente ofertou um ônibus, né, para levar todo mundo para Vitória. E o CREA, o Miguel comprou a ideia, falou, não, vamos levar a galera. E eles ficaram maravilhados. É uma oportunidade incrível de network, de conhecimento, de assistir palestra, de pegar brinde, enfim, de tudo, de tudo. Teve um menino da Priscila, né, que a gente chama... Minhas crianças. Cadê minhas crianças? O cara pegou pin de todos os caras. Cara, parecia árvore de Natal. Tem até a foto aqui depois do Gabriel. E assim, eu acho que eles também talvez não tenham nem noção do quanto que isso é importante, mas daqui a alguns anos, eles formados, eles vão chegar e falar, não, porque alguém no Pará. Pô, eu conheço um engenheiro do Pará que é civil. Esse network é importantíssimo, né? Eles estão conhecendo gente do país inteiro. Eu acho interessante a questão de ver as várias áreas que a engenharia tem. Sim. Então, o cara, por exemplo, está fazendo engenharia civil. Então, ele tem a oportunidade de ver que ele pode seguir a área de saneamento, ele pode seguir a área de autoavaliação, ele pode seguir a área civil mesmo de construção civil. Questão de orçamento. Sim. Porque a gente, quando estuda, se a gente não tem esse tipo de apoio, né? Para poder, de informação, de orientação. Sim. A gente fica sempre naquela, eu vou construir um prédio, vou sair, vou construir um prédio ali, ou rodovia, mas não eu sempre pensa falo nessas do outras sapato. questões, Eu falo, o cara acha que ele vai usar o sapato de engenheiro, a bota dele a vida inteira. Mas ele esquece que ele pode dar galocha ao sapato social. Exatamente. O leque dele O leque é é imenso. enorme. Imenso. As áreas de Você atuação vê que a Priscila são tem imensas. várias analogias muito boas. Eu adoro. É mesmo. Tanto que eu roubo. Você é mais um que eu vou roubar. Não, e o Priscila, hoje, o cara que quer entrar, o estudante, ele tá lá, ele quer entrar no CREA Júnior, que é o CREA Júnior, né, do estudante. Existe alguma posição no CREA Júnior de liderança para os estudantes? Sim, existe. Quais seriam essas? Hoje a gente tem uma equipe grande do CREA Júnior, né? E ela se renova anualmente. A gente tem coordenação, vice-coordenação, né? A gente tem o pessoal que trabalha com a parte de marketing, que trabalha com a parte de evento. São diversas coordenações. E essas pessoas auxiliam a gente, né? Elas são os nossos braços ali dentro das universidades. Uma coisa que é muito importante, que a gente preza, né, hoje, buscar pessoas de várias universidades. Quando a gente foi para Soiá, a gente levou, eu quero o FRJ, eu quero o ERJ, eu quero o Unirio, eu quero Estácio, enfim. Mas acho que Tem Unirio, produção no Unirio, Sim. produção no Unirio. UF, enfim, tem a UERJ? Tenho, mas eu também quero o UERJ Zona Oeste. Enfim, que a gente pudesse capilarizar isso aí e levar pessoas de todos os lugares. A gente começa a trabalhar com essa galera que está agora em junho, né? Então, a gente está com um planejamento, tenho que marcar reunião com eles semana que vem, para a gente fazer todo o nosso planejamento do próximo ano. E assim, depois que eles começam a desenvolver, semana passada eles fizeram uma visita técnica que eles organizaram praticamente sozinhos. É mesmo, É muito legal ver eles conseguindo fazer as coisas, tipo, já deslanchando. Eles trazem as ideias pra gente, a gente viabiliza, obviamente, preciso de uma van, preciso, de repente, de um micro-ônibus, preciso de uma estrutura, enfim, que o CREA possa ofertar. Óbvio que hoje a gente ainda faz isso muito pequenininho, porque a gente começou em junho, Sim. mas assim, na minha ideia, o ano que vem é minimamente de 15 em 15 dias uma visita técnica, né? E que a gente consiga fazer em várias cidades. Então, você falou de visita técnica, eu ia te fazer uma pergunta. Hoje é a maior demanda. Qual é a maior demanda do CREA Jovem e do CREA Jovem, né? Porque o CREA Júnior... Os dois. Qual é a maior demanda hoje? A visita técnica é o que brilha os olhos. É a campeã. Queridinha. Não, vamos queridinha. lá, né? A queridinha também das engenharias é a civil, né? E aí, a civil é mais na engenharia civil? Qual é a maior? A civil é a maior, né? E o local que eles ficam loucos.
Quando vão? Estudante, qualquer poeira de obra, eles já estão felizes da É vida. mesmo. Eu queria, na época também Largou um caderno. Semana passada a gente teve numa Quando construtora. você fala que tem que botar um capacete, um sapato fechado e um colete, Já se sente dinheiro, eu me sentia também. Pô, no Instagram eu acho que de cada um deve Capacete ficar branco. um mês inteiro. É uma foto por dia que eles postam, da mesma visita lá. na época que eu fazia a faculdade, né, não era no Instagram. É. Mas assim... Eu não vou revelar. Não, eu Orkut também não, pô. Orkut também não. Eu não vou Olha revelar. lá. Eu era também. Então nós três. Peraí. Mas assim, era mesmo, era um orgulho, pô, mostrar pra mamãe. É. Caraca, chegasse aqui, ó, fotinho aqui, Olha lá. onde eu fui. Olha lá, meu filho é engenheiro. Não, ainda não, tô quase. Não, mas pra mãe Colete, já tá colete refletivo. Pô. Pros pais já... Tem lugar que a gente vai que oferece toda essa estrutura, né? A gente fez uma Esse visita EPI. muito legal na Serra das Araras e aí eles ofereceram todos os EPIs, enfim. Ele já começa ali, né, cara? E eu acho que o mais maneiro, até pro estudante que tá vendo a gente, que um dia se ele tiver um dia interesse em participar desse processo seletivo para ser um representante mesmo e tá ali convivendo com a gente. Cara, porque ali ele já meio que começa já a meio que andar na vida profissional dele, cara. Aprender, ele tá com contato de alguma coisa. Então diz muito. A gente tem várias crianças da Priscila, que ali você olha, cara, você fala, pô, cara, esse cara aí vai ser um fenômeno, cara. Bacana. A gente tem hoje uma equipe do CREA Júnior e a gente vai montar agora uma equipe do CREA Jovem. Então, assim, você que é CREA Jovem, que quer participar da nossa equipe, já entra em contato com a gente, entra lá no nosso Instagram, chama a gente, porque a gente vai montar uma equipe do jovem também, Bacana. para que a gente consiga, enfim, amplificar o nosso trabalho. A questão da visita técnica que você me falou, que eu falei, é o brilho dos olhos deles. Eu acho que ali eles conseguem concretizar o que está em sala de aula, sabe? Você fica, 2 anos, aí estudou cálculo, 1, 2, 3, 4, física, 1, 2, 3, enfim, um monte de matéria e você o que eu vou fazer com isso? Meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Quando você chega numa obra, você olha e fala, é pra isso, então. Parece que valeu a pena todo aquele sofrimento que você teve. Você consegue visualizar realmente a tua profissão, né? E é incrível. Na visita da Serra das Araras, você via assim, eles... Olha! Obviamente que em cada visita técnica, a gente tenta... como eu posso Direcionar, dizer? Direcionar, né? para a área da pessoa, óbvio. Mas assim, a gente também não restringe só aquilo, não. Até para criar esse tipo de interesse de uma pessoa de outra área. Porque o próprio mesmo gerente da obra, ele falou, cara, não é só engenharia civil. Eu tenho um monte de engenheiro aqui. Eu tenho mecânico. É uma obra de construção? É uma obra de construção. Eu ia fazer essa pergunta. Porque é uma obra de construção, mas envolve outras etapas. Tem mecânico, outras tem engenharias. Ele falou lá, eletricista. ele deu as Segurança do trabalho, por exemplo. Em todos os lugares. O pessoal da ambiental, que é inevitável numa serra desse Exatamente, porte. tem a questão de norma, que tem que ter um... E falar nisso, falei da segurança do trabalho, por exemplo, o estudante de pós, ele tem direito ao CREA? Seria o CREA jovem ou o CREA júnior? Porque ele já faz parte do sistema, né? O CREA jovem, né? É o jovem mesmo, né? Todo profissional que já faz parte do sistema, ele é CREA jovem, né? A gente entende que a demanda dele é totalmente diferente. Ele não quer um estágio, ele quer se qualificar para entrar no mercado de trabalho. O curso para ele é outro, entendeu? É um curso que vai qualificar ele, que às vezes a gente tem alguns cursos que a gente consegue gratuitamente, palestras, enfim, eventos, e alguns que a gente tem uns descontos assim de 90% que vão qualificar ele para alguns trabalhos específicos. Então, assim, a gente entende que a necessidade é outra. E às vezes a gente até difere um pouco o recém-formado do último ano para o recém-formado de 5 anos atrás, né? Porque a gente também entende que a necessidade é outra. E a né? comunicação é diferente. A comunicação é também Eu diferente. não vou falar a mesma coisa por um menino que acabou de se formar do que um profissional com 5 anos de mercado. O legal, só para finalizar essa dúvida do curso de pós, né? Só para ficar claro, graduação é CREA Júnior. Obviamente que tem exceções. Tem um cara que está na 2ª graduação. Aí ele é CREA Júnior e CREA Jovem. Ele é os dois. Então, Mas- então, a gente tem um amigo, o Jean, ó, tô falando de você, hein, Jean. É pros dois programas. Ele pode ir pros dois, porque dois, ó. ele é engenheiro eletricista e ele agora tá fazendo civil. Aí. Entendeu? Por quê? Porque ele falou assim, poxa,
eu vou me bandear pra civil, que é a melhor engenharia, né? Aí ele foi pra civil, pô. Não tô brincando, mas assim, ele... Meu chefe fala sou isso até suspeito. hoje. Eu ouço isso dia eu sim, sei. dia também. Meu chefe me zoa. Fala, pô, engenheiro metalurgista. Eu falando sobre pós-graduação, graduação. Mas hoje ele tá até mais flexível, tá? Tô conquistando um lugar no coração. Olha, hein? vamos falar o nome dele aí, ó. Pode falar, pô. Valeu, Leonardo. Não, então, uma coisa muito engraçada, porque no Rio o mercado da metalurgia ele é muito pequeno, né? E foi uma coisa que, tipo, talvez rolou até uma frustração minha quando eu me formei. E agora a gente teve a oportunidade de ir na SOEA, né? A gente, tipo, né, nessas trocas que a gente tem depois do evento, a gente, mal ou bem, senta com o pessoal de todos os CREAs, né? Pô, o presidente é convidado para conversar com o outro. Aí tem, vai ter o evento do CREA Mato Grosso. O presidente, gente boa, faz um churrasco, enfim. E aí, naturalmente, rola aquele papo, né? E aí, tipo, me perguntaram, pô, que engenharia você fez? Eu falei, pô, cara, eu fiz metalurgia. Aí os caras falaram assim, caralho, porra, tu deve ser inteligente pra caraca, hein? Tipo assim, como é que lá... Aí ele, tá vendo, Leonardo? Eu falei, eu olhei pra cara do Léo na hora. Porque, tipo assim, você vê, né? Como que em outro lugar muda totalmente essa questão. Sim. E assim, mal ou bem, de fato, no sul do Brasil a metalurgia é muito forte. Uhum. Você vê lá no Gerdau, Tramontina, essa galera é tudo lá de baixo, né? E é uma engenharia, cara, se você for parar pra pensar, tá presente em tudo. Construção civil, pra fazer o aço ali, pra fazer o concreto armado. Precisa todos aqueles tipos de ensaio, né, cara? Então, assim... também não vou nem falar nada, Priscila. Nem é suspeito que o pai dela também é. Seu pai engenheiro também. também. Então, Aí vai assim, começar a guerra de Clubismo, clubismo. mas é importantíssimo, cara. Europa. E assim, é muito legal. E nessas viagens é uma parada muito maneira também, que você vê questão territorial e demanda do Estado, né? Tipo, Engenharia de pesca, por exemplo. foi né? exatamente o exemplo que eu ia usar. A gente foi no primeiro encontro nosso do CREA Júnior. A gente foi para São Paulo, a gente foi lá no estúdio do Confeia, que eles têm lá agora esqueci o lugar, mas é em São Paulo. E aí, cara, uma menina com uma super representatividade, estudante, carioca, foi estudar no Espírito Santo, porque o sonho dela era ser engenheira de pesca. E é tipo assim, uma coisa que você fica assim, pô, cara, você tem às vezes um leve preconceito, né, cara, sobre uma coisa que uma pena, porque ali pro Espírito Santo, que é banhada, pô, por toda uma costa, aquilo ali deve ser importantíssimo. Sim. A gente tem o exemplo da E assim, presidente algo do que CREA. faz parte da nossa rotina. Quando a gente fala de pesca, Exatamente. né? Faz parte da rotina do país Tem inteiro. presidente- É necessário. É necessário. Tem é necessário. presidente de CREA Amazonas, Alzira, ela é engenheira de pesca. Não, e assim, igual, rapidinho, é igual a gente tava com a Micaela veio aqui, né, um dia pra falar Eu ia do... falar uma hora, mas perdi o gancho. Vocês falaram do programa Mulher, Isso. A Micaela teve aqui, né? Teve aqui, falou do programa CREA Mulher, inclusive, né, assim, me sinto lisonjeado do presidente Miguel Fernandes deixar assim, a gente conseguiu a coordenadora do CREA Mulher, agora o coordenador de cadastros e a coordenadora dos programas Jovem e CREA Júnior. Mas, assim, ela falou sobre a questão do pessoal da engenharia de alimentos e é uma coisa que, assim, não é muito falado aqui no Rio de Janeiro. A gente Exatamente. tomou até um susto, pô, engenharia de alimentos? Ela falou, entendeu? Quando ela estava falando da questão de número de mulheres, né? Que lá tem mais mulheres Sim. do que homens, né? Com relação a outras engenharias, E né? é uma engenharia que a gente usa todo dia. Então, a população Sim. toda depende disso, né? É verdade. Pô, você comer eventualmente um alimento aí tem que como. não teve Exatamente. todo o processo, A produção. mata, pô. É o que a gente costuma falar, é diferente de outros casos. A engenharia, quando mata Ela mata. centenas, Centenas. né? O prédio cai e mata muita gente. Um alimento aí, A contaminação. enfim. uma Ainda mais colheita na feita indústria. aí, É. um tratamento, uma galera aí pra baixo. Então, assim, o impacto é muito maior do que você vê um erro médico, que obviamente ninguém quer que isso aconteça, né? Mas, assim, o impacto da engenharia é muito, 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 muito grande. Engenharia tem em todos os lugares, né? Tudo. É um impacto muito grande. Queria te fazer uma pergunta, Wallace. Você está falando a respeito do pós-graduação, graduação. O camarada que está em casa, ele se formou, ele fez a pós em Engenharia de Segurança do Trabalho.
Ele é engenheiro civil, só que ele acha que se formou, não tem que ir lá de novo fazer o cadastro. Ele precisa fazer o cadastro para colocar lá como Atribuição, né? atribuição de engenheiro de segurança do trabalho também. Precisa sim. Inclusive, a gente tem uma câmara para isso, que define todas essas questões de atribuição. É uma palavra importantíssima, tá, pessoal? Para o pessoal do CREA Júnior aí, atribuição. Para você poder exercer de forma ética. Essa palavra vai estar muito vinculada à sua carreira. Então, é muito importante você estar sempre alinhado com tudo que você estudou. E isso define as suas atribuições. Em que você vai poder realizar tudo que você vai poder exercer através do seu título de engenheiro. Mas, respondendo a sua pergunta, precisa sim, tá? Inclusive, há espaço na carteira. Sim. Tem o seu título principal, óbvio, que é engenheiro civil, e tem o título quando você entra com um pedido. O legal desse tipo de situação, se o curso obviamente for cadastrado, que não quer dizer que não é também um impeditivo, tá? Você já, obviamente, estando registrado como engenheiro, já o fluxo é muito mais rápido, né? A avaliação documental, essas coisas, é mais rápida ainda. Hoje a gente entrega em 2 dias, tá? Mas, assim, e se o curso for cadastrado, já pega ali a atribuição, bum, já joga na situação do profissional, vai para a emissão de uma carteira nova. Existe um limite? O cara toda vez que senta na sala de aula e se formar em uma outra engenharia, ele pode atribuir? Pode. Deve, né? Pode. Obviamente que está muito relacionado ao título dele para ver se o título dele com aquela pós que ele fez vai dar direito à atribuição. Sim. Porque às vezes não faz sentido aquela pós, mas ainda assim ele recebe a anotação do curso. Perfeito. Tá? E a carga horária também, né? Exatamente. Que ele teve nessa pós-graduação. Exatamente. Bacana. Porque às vezes tem uma pós-graduação que faz sentido a atribuição para um determinado curso. Aí entra ali toda a atribuição, a Câmara avalia, Perfeito. mas tem umas que, não faz sentido. Tipo, engenharia, botar sei lá, engenharia de saúde. O Wallace e Priscila, peraí, vamos só... Olha para lá, nós temos 2 amigos aqui, ó. Estudante de engenharia... Opa! Eletrônica e mecânica. Eles vieram. Tá vendo, ó? Mecânica. Futuros Meu tio CREA falou, Júnior, hein? meu tio- Filhos de Priscila. Atuais CREA Júnior. Então, atuais Atuais. CREA Júnior. Não, futuro que eu digo que eles vão se cadastrar com você Com hoje. certeza. Pô, entendeu? Vão No ser seus mínimo, filhos. baixar o aplicativo. Já tem aplicativo já baixado? Nem sabia, Então tá hoje vendo? a gente vai Tá sabendo da existência Não, mas do esse meu aplicativo, tio que tá eu vendo? falei hoje, engenheiro eletricista, ele falava, faz mecânica, pô. Porque na época dele, mecânica, tu trabalhava em tudo que era lugar. Se tu fosse engenheiro mecânico. Eu fiz 2 períodos de metalurgia. Aí. Olha lá. Fez aonde? No fundão? Fez, pô, aí, estudou no mesmo lugar que eu, pô. Todos os meus professores. Tá vendo, né? Aquiles, todo mundo lá. Samuel, um coroa lá. Eu esqueci o nome dele, ele é coordenador do curso. Coordenador do curso, pô. Ele mora por aqui também. Aí. Esqueci o nome dele. Fez no fundão, tem um monte de gente lá. Aí. Tem um montão de gente lá. Pô, legal, bom Eles saber. têm dúvida, Gabriel? Eles têm- Tem pergunta. Ó, se Vocês têm tiver pergunta? pergunta, vem aqui no microfone e fala, cara. Vocês têm pergunta? Não. Daqui a pouco. Então, daqui a pouco. Estudem, Vai estudem. surgir. É maneiro, cara. Aí, viu? Metalurgia. Viu, Léo? Metalurgia. Léo, esquece Mas só isso, foram os 2 pô. primeiros, né? Só foram os dois Viu? Só os 2 primeiros. Aí, pô. pô, isso mesmo. Aí tu me quebra. Mas valeu, né? Não, o legal do UFRJ, cara, independente disso, eu sou suspeito pra falar, Priscila também estudou lá. A gente se conhece há 20 anos, cara. Eu, Priscila, tipo, a gente tem toda essa história. O legal da UFRJ é que ela valoriza muito, e hoje, inclusive, não só a UFRJ, mas assim, eu sei que começou lá toda essa questão das equipes, né, cara? Hoje a gente recebeu um estudante recentemente da Estácio também, que faz toda essa questão do projeto do barco, a energia solar. Então, assim, a FRJ tem equipe de competição da Ícaro, Baja, tem toda essa... Fez parte da Ícaro? Não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. E aí, a parte da equipe que... Essa essa daí. Eu fiz processo seletivo da Ícaro, só que eu fiquei doente, aí eu não consegui terminar. Aí, pô. Mas, eu tô, Mas tem essa galera aí, era muito maneiro, cara. Isso é uma coisa que eu acho muito maneira.
Tipo, você conseguir, inclusive, dar para o estudante essa... Hoje a gente conversou sobre isso, teve uma reunião num momento rápido sobre por que não levar um estudante para um evento nosso. Um CREA aqui da vida, para ele, poder botar ali o barco que ele estuda ali, que bacana. ele meio que, faz o possível para ele conseguir. A gente, na minha opinião, né, a gente tem que ser dele. outdoor para essa galera, Sim. né? Eles são o futuro. Então, assim, a gente precisa mostrar e incentivar eles o tempo todo. Não, e o moleque felizão, que o moleque conseguiu. Eu falei, cara, como é que tu faz aí essa estrutura, o casco? Ele falou, cara, conseguiram algum cara lá de Santa Catarina, o cara me arrumou a fibra, só que, tô tentando ver como é que eu trago. Tipo assim, já começa ali todo o gerenciamento dele. Tipo Semana... assim, Isso é desenvolvimento, é futuro do país, Total, e é o que eu digo. Ali tu já vê quando o cara é potencial, irmão. Que é aquele cara que não vai, tipo, ficar ali sugando, vai atrás. Porque eu lembro, e isso é uma coisa que eu falo sempre pra todo mundo, quando a gente chega num papo nesse nível aqui. O legal da engenharia, cara, é a questão de estar sempre evoluindo. Porque a partir do momento que você para, qual é a ideia? Qual é a ideia do carro de Fórmula 1? O cara chegou todo ano muda de carro. Por quê? Porque tem que mudar, Melhorar. Porque senão a outra equipe, o amigão ali vai fazer algo um pouquinho melhor, já vai te ganhar no tempo. Melhorar a aerodinâmica, Exatamente. vai melhorando tudo. Até o peso, cara. Tem um nutricionista que, a engenharia toda da parada. E o peso do material também. Vou dar um valor, porque você é metalurgista. Ah. Eu vou falar que o material evolui. Mas aí, o carro tá maneiro. Esse ano vamos fazer uma aerodinâmica melhor. Nunca vai ser... A parada vai ficar parada. Nunca vai ser o mesmo carro 2 anos. O bacana desses programas, né? Que você faz essa movimentação com a galera jovem e a galera júnior. Semana retrasada. Tu vai descobrindo talentos, né? Tu vai vendo essa galera aí, né? Semana retrasada a gente bacana. teve na UERJ, na semana acadêmica deles, projetos incríveis. Pessoal, projeto satélite, enfim, diversos projetos muito legais. E ali você vê realmente... a engenharia se desenvolvendo, né? E pegando um gancho nisso que o Cleiton falou aqui agora, cara, eu sou um cara que eu sou muito observador. E assim, às vezes eu falo até com a Pri. Trejeitos da pessoa na hora que o cara tá falando comigo, que ele tá se relacionando ali, postura, tipo, o cara querer saber sobre o jeito, a curiosidade. Isso tudo são qualidades, né? O tal entra um pouco naquele soft skills, que é a palavrinha da moda, né? Que, cara, faz ali na hora de um processo seletivo você se diferenciar, cara. Então, assim, é isso, cara. É uma parada que o programa... A gente tá com esse pensamento aí pra ajudar. Porque é uma orientação que, eu queria muito ter tido essa orientação. A gente teve uma palestra até com uma pessoa de RH, da área de RH, falando um pouco também da questão de currículo, né? Eu acho que durante a faculdade inteira ninguém te fala, olha, faz um currículo desse jeito, não bota assim, não. No máximo as pessoas te falam, é bom ou é ruim. Exatamente. É ruim por quê? É bom por quê? Então, assim, às vezes pra gente é uma coisa tão simples que pra quem tá na universidade não é. Então, a gente tenta buscar essas lacunas para, a gente consegue ajudar vocês nisso aqui e nisso aqui também. Eu acho assim, o CREA, principalmente o CREA Júnior, ele tem algo sensacional, que a principal coisa é dizer as atribuições do engenheiro e do engenheiro quando segue uma certa área, né? Então, vai lá e diz as atribuições do engenheiro civil, do engenheiro metalúrgico. Entendeu? A gente sempre fala que é importante a gente entender a atribuição para a gente entender o papel do CREA de fiscalização. Isso, né? Então. Aí agora vai ao que eu ia falar. Eu, quando encontrei com o Wallace lá na Estácio da Barra, foi justamente porque o Cleiton também foi, a gente como inspetor do CREA, foi fazer uma palestra, né, também explicando quais eram as atribuições do CREA, né, e também do pessoal ali, que no caso era engenharia civil, tava a galera da engenharia civil, e eu peguei o código de ética. Então, assim, é algo também, assim, sensacional que o presidente Miguel Fernandes desenvolveu, igual a cartilha do síndico, né? Vamos fazer aqui o código de ética, mas vamos entregar aos alunos. Resumido. Então, os alunos vão sair dali já sabendo, resumido isso, sabendo qual é a ética profissional que ele tem que seguir. Foi bem dinâmico, né? Foi bem dinâmico, entendeu? Tá até no nosso Instagram, o dia dessa palestra. Foi muito bacana. Foi muito bacana, porque nós, assim... Apesar... Ele tem a cara de velho, né? Mais velho, né? Apesar da gente ter... parecer assim... maresia, né? Mas a gente tem...
cerca de 7 anos de formado, né? Então, cara, a gente sentiu, pô, falando com aqueles alunos, primeiro a esperança deles, e olhar assim pra gente, caraca, pô, tô terminando, porque se eu não me engano... Não, era a Semana do Capacete, é o pessoal que tá ingressando, né, Isso. no curso. Então, eles olham aquilo, caraca, Aquele gosto, né? aquele gosto, aquela... Pô, e o conselho foi lá Aham. e falou, legal. e É muito mostrou, maneiro, entendeu? muito Se fez presente Cara, eu ali. falo quando a gente trabalha com estudante, a gente trabalha com sonho, né? E a gente precisa entender por que esse estudante não se forma. Obviamente que tem diversas coisas que podem acontecer, né? Diversidades que são de cada um. Mas a gente precisa entender por que esse sonho dele foi rompido, né? O que aconteceu no meio do caminho? O que a gente não conseguiu mostrar? O que a gente não conseguiu ofertar? Né? E também quando se forma e não trabalha na área. Onde é que a gente falhou? A gente precisa entender essa falha para conseguir construir algo melhor, para conseguir direcionar Não, isso teve de uma até uma forma melhor. analogia que a gente Eu ia falar isso agora, da analogia. que a gente até fez, tá vendo? Ó, não é só Eu a falo Priscila sobre não, hein? analogia. Faz analogia. Então, fala aí que eu vou roubar. Não, o que acontece? A gente até falou lá que o Eu ia falar CREA... sobre isso Teve uma mãe que falou, uma aluna que é mãe e tem que cuidar, né, dos filhos, e dizendo, né, da dificuldade que é ela estudar, ela ter que cuidar do filho e trabalhar, porque ela tem que se sustentar. Sim, E ela dizendo que ela quer ser essa referência para os os filhos. filhos dela. Então, a analogia que a gente fez foi exatamente isso. O que o CREA quer ser Exatamente. para os profissionais e para os futuros profissionais? Aham. A referência. A referência. Ele quer ser, ele é Sim. e ele tem que continuar sendo. Aham. Entendeu? A referência. E entra nessa questão aí paterna-materna, né? Que tem, obviamente, os dois lados. A gente quer dar esse colo quando a gente desenvolve esses programas. A gente quer ser essa mão amiga. E o CREA também tem a função de fiscalização, né? Que olha só, você tem essa atribuição para trabalhar em tal área, né? Porque é importante a gente entender qual é a nossa área, né? Fazendo a correlação, uma das correlações que eu faço com a área médica que eu falei para vocês, eu nunca vou pedir para um ortopedista fazer o trabalho de neurocirurgião. Sim. Não existe, né? Então, por que na engenharia a gente, em algum momento, acha que isso pode acontecer? O jeitinho. Né? O jeitinho, faz aqui, eu até sei fazer. Ainda mais do brasileiro, do carioca. Malandro. Entender a responsabilidade que traz. Porque o teu diploma, você ficou ali minimamente 5 anos para ganhar, né? Entender o valor dele. Foram 5 anos de estudo, 5 anos abdicando de diversas outras coisas, como você falou do caso dessa aluna que era mãe. Poxa, quanto tempo ela não podia ter passado com os filhos dela, ou enfim, resolvendo as questões da vida dela. Ela abdicou de tudo isso para ganhar um diploma. Então, a gente precisa honrar uma pessoa que estudou 15 anos para ter aquela atribuição, né? Se a pessoa fez uma engenharia civil, isso aqui é trabalho desse engenheiro civil. Ela estudou 5 anos para isso, né? A gente precisa honrar essa pessoa que estudou tanto, que se dedicou tanto para conseguir essa atribuição. Uma coisa legal que é interessante a gente trazer aqui, que é motivo de muita desinformação, tá? Existem benefícios, tá? Em relação a esse tipo, por exemplo, desse caso da mãe, que é mãe no momento, né? E engenheira. A gente tem a mútua, que é a Caixa de Assistência do CREA. Bacana. E assim, eu confesso que eu não sei exatamente qual mas existe um de cobrir, acho que até 3 meses de salário para uma eventual situação dessa. Então, assim, fica meu até para todo mundo. Tem mútua júnior, tem mútua, são a Caixa de Assistência do CREA, tá? E aí lá tem todos os benefícios. Obviamente que tem para o estudante também tem benefício. Norma da BNT liberada, algo muito legal, desconto em curso, mas é muito interessante para esse tipo de situação, porque eu penso como comunidade, sabe? Eu penso no meu amigo, um fortalecimento da comunidade da engenharia. Eu quero que o meu camarada ali, tenha condição de se formar, que não nesse caso, mas já está formado para esse benefício financeiro, já é mais para quem já é formado. Mas assim, que ele meio que usufrua e tenha conhecimento de informação, tudo. Porque isso aí, cara, isso tá dentro da anuidade que ele paga, que ele desconhece. Eu ia falar sobre isso. É um absurdo, porque assim, você vê muita gente marretando, é isso, que eu pago tanto, não tenho nada. Não tem nada porque desconhece. Eu ia falar isso agora. Tem uma galera que, de repente, está nos escutando agora e que só marreta. Exatamente. Só marreta, mas não procura saber os benefícios, o que o CREA oferece. Exatamente. E a gente tem uma gama de coisas. Sim. Se entrar no site do CREA, você vai ver aqui,
Priscila falou, o Wallace está falando aqui a respeito do CREA Júnior, do CREA Jovem, mas a gente já falou do CREA Mulher, está falando do Multa. Então, tem uma gama de coisas que você que está nos escutando, que tu pode ir lá acessar. Tem lá as informações. As pessoas têm muita mania, os engenheiros têm muita mania só de marretar. O CREA é só para pagar boleto. Não, Opa, mas calma aí. é exatamente isso. Começa a entender o que é o CREA e você vai ver o que ele pode te ajudar. Por isso tem que ser Porque difundida a informação. Aí entra na exatamente. noção do que a gente falou, do pai e da mãe. Se você entender o que é o CREA, você vai ver que o CREA tá ali para pegar na sua mão e caminhar junto. Porque a anuidade tá esse valor. Exatamente. O sistema, ele tá sendo retroalimentado, entendeu? Então, assim, o que você paga, o sistema, ele entende que, poxa, não é só... ele precisa te oferecer algo. Te oferece. Acessa a norma 100%, em outras formas. Esse tipo de benefício financeiro. Então, assim, é algo muito, muito, muito importante. É verdade. O pessoal querer... o pessoal sair dessa inércia. Isso. E procurar saber. E a gente tá aqui para isso. Sempre falo com o pessoal, eu falo, gente, isso aqui não é benevolência, não. A gente fala dos programas e eles são maravilhosos, eu sou suspeitíssima para falar, porque eu sou apaixonada por eles, mas é uma questão que o Wallace falou. O CREA recebe uma verba ali, né? Arrecada esse dinheiro. Tá, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Então, olha, a gente vai pegar esse dinheiro e vai investir no recém-formado, a gente vai investir em capacitação, a gente vai investir em diversas coisas, né? E uma coisa que eu queria deixar claro é que todos os programas júnior, tá? Tanto o CREA Júnior como o Mútua Júnior, que é a Caixa de Assistência, são gratuitos para o estudante. A gente entende que ninguém tem R$1 na universidade. A gente entende perfeitamente, entendeu? Que a vida é difícil quando a gente é universitário. Então, assim, são programas gratuitos, tá? Ninguém paga nada para ter acesso, tanto o Mútua Júnior como o CREA Júnior. Priscila, hoje, agora falando do CREA Jovem, qual é a maior dúvida ou a maior pergunta, né, no caso, que o recém-formado faz para você? O que eu faço da minha vida agora? E agora, o que eu faço? Os recém-formados, eles têm uma sede por qualificação, né? O mercado ele exige cada vez mais. Então, assim, o que bastava antigamente... me formei, graduei, e aí? Cara, esquece. Isso não é o suficiente para determinadas áreas, aliás, para a maioria delas. Então, assim, eles têm uma sede muito grande de cursos. Como o Wallace falou, a norma da BNT, meu Deus, onde é caro? Onde é que eu... Não, a gente tem a norma aqui pela Mútua. Você pode usar lá, né? Então, mas eu acredito que seja a questão de qualificação, né? Porque eles se formam, às vezes, numa amplitude, vamos botar engenharia civil. É super amplo, tá? Para qual área eu vou? E por isso a importância das visitas técnicas também. Porque quando eles olham, né, aquilo ali ao vivo sendo feito, às vezes ele vira, se encanta e fala, cara, encontrei minha área. Como também fala, não é isso que eu quero. Às vezes, é esclarecedor. Às vezes ele fala, nossa, eu estudei 5 anos porque eu jurava que eu ia trabalhar na construção civil. Aí ele chega lá e fala, sério mesmo? Não gostei, não. Fala, calma, querido, tem mais 30 áreas para você. Então, vamos numa visita técnica de outra área? Aí ele vai... Meu Deus, incrível. A pessoa que achava que ia trabalhar em obra, daqui a pouco ela tá fazendo relatório ambiental. Eu falo, nossa... Não, então, a gente vê que isso é tão importante, porque esse final de semana, a gente estava tendo uma discussão bem acalorada lá, né? Acho que Flamengo não, pior que não era quase não isso. era quase isso, o negócio quase deu Quase isso. deu uma briga ferrenha, entendeu? Era sobre questão de educação superior e educação básica. Uhum. Então, assim, até foi a minha opinião na hora que a gente tem que melhorar a educação básica para a gente melhorar a educação superior. Mas aí cada um tem sua opinião. Mas nessa educação básica, eu dizia que a gente tinha que ter, por exemplo, aula... Vamos dar um exemplo de questão financeira, como é que o cara vai gerir as finanças dele. E no ensino superior, aí até uma sugestão, não sei se existe isso, pro CREA, no caso jovem também, que é pro cara que acabou de se formar, gestão empresarial. Porque ali a gente pode estar formando novas empresas para o desenvolvimento do país. A gente teve uma palestra muito legal
com a Ana, que é da fiscalização, que trabalha com a gente foi no Cefet na semana retrasada, se eu não me engano, na semana acadêmica, e ela falava toda essa parte empresarial, Bacana. né? O que resolvi criar uma empresa, e aí, o que eu faço agora, né? Quais são as dificuldades, o que vocês precisam fazer, o que vocês não podem fazer de jeito nenhum, e ela trouxe um panorama empresarial incrível, incrível. Ela é uma profissional maravilhosa, né? Trabalhou durante muito tempo na área da construção civil, hoje está na fiscalização, trabalhando com a gente, mas assim, foi uma palestra incrível e eu acho importante. Foi uma que a gente fez, mas como eu falei, assim, a meta é amplificar isso para o estado inteiro. Porque tem muita gente que se fecha, assim, a gente tem algum contato com algum empresário e tal, eles se fecham muito porque muita gente tem medo de concorrência, então tá ali com medo de concorrência. Da mesma forma que a gente pensa na engenharia sempre como uma parte empresa, né? Mas a gente tem o setor público, a gente tem o setor empreendedor, né? Então, assim, são outras áreas que também têm que ser exploradas. Não é só porque me formei nessa engenharia e vou trabalhar só nisso. Outro que eu acharia interessante é a nova lei de licitação. Maravilha. Adoro Não é? sugestão. Bacana. Peraí, anota. Não, sinceramente, eu acho bacana. sensacional essa sugestão. Porque assim, a gente trabalha na área pública e a gente acaba aprendendo com o estudo de caso, né? Tentativa e erro. Vambora, na marra. Pô, Pega pra caraca, estudar. mandei isso aqui, foi pra procuradoria, porra, deu ruim. Caraca, voltou. Qual motivo? Aí vai, Vamos qual atender. motivo? Então a gente Aí vai vai aprendendo, estudar. vai estudando, porque Sim. teve essa mudança, né? Sim. Da lei, acabou a 8666, né? Isso. E aí a gente fica naquela, você ficou muitos anos com aquela lei, aquela maneira de se trabalhar, Mas e aí mudou. Então é outra sugestão. Inclusive, logo que teve a mudança da lei, o Miguel puxou todo mundo lá no CREA, botou um auditório para quem tivesse interessado aprender. Foi foram 2 dias de bastante, ensinamento. Levou um profissional da área com toda a expertise no assunto para o cara falar sobre toda essa mudança nova. Porque o que acontece? Hoje a gente... Vamos lá, a gente sabe que os concursos públicos hoje tá enxuto, né? Tá um pouco menor, mas uma hora, um ano pode estar mais, outro ano pode estar menos, como já aconteceu. E a gente, muitas vezes, é de engenheiro, então, independente da área. E o engenheiro, normalmente, ele assume, por conta das atribuições dele, muitos cargos de fiscalização. Sim. Então, quando a gente fala de fiscalização, a gente está fazendo desembolso de dinheiro público. Sim, Né? Então, a partir do momento que você está fazendo desembolso de dinheiro público, você não conhecer aquela lei que rege aquele sistema, pô, é complicado. Você tem que fazer besteira, Você né? entra lá no susto, Tá se alguém vendo. joga 12 mil papéis Vai. na tua mesa e Isso. fala, luta. No susto. E a gente está falando de luta. dinheiro público, de desenvolvimento público, Sim. de gestão pública, né? Com Qualquer certeza. passozinho fora da linha, você está Exatamente, se você colocando... responde. Sim, Exatamente. não, e não só isso. Você está acabando, às vezes, com um benefício de milhões de pessoas. Milhões. Então, Por um erro. por um erro. erro. É o famoso cara que acaba com todo mundo, que ferra todo mundo. Que ferra todo mundo. Então, assim, vou sugerir, né, Não, tá certíssimo. mas não só pro CREA Jovem, não. Acho que o CREA Júnior também, né? E acho que é muito legal. A gente estende até o que a gente vivencia no CREA hoje, né? Nossa, a gente só tem a agradecer o ambiente que a gente trabalha, que sempre estimula a nossa capacitação constante. Porque a gente também não chegou lá pronto, a gente aprende a cada dia, né? E é importante a gente se capacitar a cada dia para conseguir fazer um serviço melhor. E passar isso também. Quando a gente pensa no CREA Jovem, no CREA Júnior, a gente pensa principalmente nessas 3 vertentes. A gente precisa mostrar para essa galera o que é o serviço público, a gente precisa mostrar o serviço privado e a parte empreendedora, né? E aí, daí, eles escolhem o que é melhor para olha, eles. se tiver esse curso aí de novo da moça aí da gestão empresarial, Vou falar com eu ela. sou um que eu quero ir. Vou Independente de falar não com estar ela. no... Já fez no- duas sugestões. Não, eu dei 2 sugestões, mas Não, a e do, fez pô, duas eu quero ir. Não, mas Para aceita. falar de curso, a gente também não pode esquecer de um outro programa do CREA que está vinculado ao curso, que é o Progredir. Tá? Então, assim, tem toda essa questão da captação do curso, que é toda através desse programa, que aí é o que eu e a Priscila fala. Cara, a gente, de fato, os programas, eles funcionam como se fosse uma comunidade, que um ajuda o outro. Não faz sentido andar sozinho. O curso que o Guilherme consegue, através do trabalho dele, ele é destinado à nossa galera, à nossa criançada, nossa criança. As CREA crianças da Júnior, Priscila. e o egresso
Às então, vezes, assim, até destinado para Micaela, no programa Mulher, Exatamente. destinado Isso é para muito importante, cara. jovens Esse bate-papo engenheiros. andando, exatamente. E tem o novo, né, cara, que é o nosso Programa Sustentabilidade. que é o Presidente vê essa linha aí que é o futuro hoje das grandes empresas mundiais, com essa pegada de carbono zero, toda essa questão da sustentabilidade. E o CREA tem isso. O CREA Rio é o primeiro CREA a vendo? ter esse programa. E vou te falar... Desculpa, Cleiton, só te cortando mais uma vez. Isso é importantíssimo. Por que eu vou te falar isso? Eu tô dando aula de proteção ambiental num curso técnico de segurança do trabalho do Colégio CT Rio, lá em Bangu, aos sábados de manhã. A gente falando lá sobre a questão de difundir a consciência ecológica é justamente isso. É você falar de sustentabilidade para todos. Uma empresa com selo verde Porra, cara. é uma empresa com uma imagem 1000 vezes melhor. Muito. Correto? E a engenharia é isso, cara. A engenharia, você não só você pensar no meio ambiente, o impacto ambiental. A questão Isso tá na ambiental ética. em tudo. Isso tá no código de ética que a gente trouxe ali. Eu não posso fazer um serviço e ao tempo que isso eu tô cumprindo. Mas, assim, eu não estou cumprindo a questão da preservação ambiental, então eu não estou agindo da forma correta, como diz aquele livrinho laranja que você entregou. E foi algo que não foi pensado durante muito tempo, né? Quando a gente fala da gente em sociedade, durante muito tempo o meio ambiente foi negligenciado, né? Eu sempre falo, a conta chega, né? Uma hora ou outra a conta chega, a gente mora numa cidade que é floresta para tudo que é lado, né? Mar, rio... Enfim, a gente precisa construir de uma forma sustentável. A gente precisa entender o nosso papel. Porque não adianta nada, eu vou fazer uma obra aqui, eu vou desmatar e tudo bem. Nada vai me implicar agora, exceto o que a gente está falando da legislação. Pode ser até que não, mas daqui a alguns anos isso vai dar problema. A gente precisa pensar no meio ambiente de outra forma. Isso é rentável quando a gente fala de selo verde, mas isso também é perpetuar uma engenharia bem feita, né? Porque não adianta a gente construir se a gente destrói tudo e faz de qualquer forma. A gente tem um impacto econômico, a gente tem um impacto de fauna, a gente tem um impacto de flora, enfim, são diversos social, aspectos, o impacto social. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente pensa aí em mata, em animais, mas a gente também tem que pensar no que a gente consome o dia inteiro, todo dia, água. Oxigênio, né? Pô. Exatamente, oxigênio são coisas vitais. A gente precisa disso, precisa pensar nisso a todo tempo, em tudo que a gente faz. Eu acho importante esse bate-papo, Gabriel, essa conversa da gente aqui nessa mesa, porque eu volto a falar. Aí tem um monte de gente que só marreta. O CREA. Gente... Tá prestando atenção no bate-papo que a gente teve até aqui agora? Olha, cara, muito maneiro. Olha quanta coisa o CREA tem, gente. Me dá um minutinho. Nós temos 2 colegas aqui, ó, que são estudantes. Vocês imaginavam que o CREA tinha tudo isso? Não. Sinceramente. Tá vendo? O que a gente faz faculdade de engenharia, mas isso não é falado lá. Né? Sim. Viu? A gente foi na FRJ recentemente, um convite do professor da Engenharia Civil. Talvez mas porque a gente pretende voltar a gente realizar uma ida na as... primeira semana de recepção de calouro. Essa é a ideia que a gente tem. Porque ali, mal ou bem, eu consigo ter a atenção de uma galera. E o mais maneiro, tudo isso, tipo, por exemplo, uma coisa que aconteceu nessa semana que os professores costumam fazer. Isso serve como carga horária de atividade complementar. Sim. Então, assim, para o estudante, não é só, tô aqui, mas, assim, ele pode usar aquilo ali, inclusive, para a questão grade curricular dele, aquela palestra do CREA. Isso pode ser usado não só intelectualmente, tá? Para ele vir a descobrir muita coisa, como o próprio currículo mesmo. E ele também é UFRJ, você? Sou. Aí, os dois, Isso, bloco H e bloco G. Não, então. Isso aí, ó. Os dois que vão levar eu era do bloco F. Pra cada turma vai levar aí, ó. Aí. Vai levar, mas... Porque ele era do F, que ele já ficava no CAENG. É isso aí, pô. É isso aí. Gabriel, eu tenho uma notícia triste pra te dar, hein? Tá acabando. Tá acabando. Boa. Então deixa eu finalizar aqui, ó. O bonitona que tá aqui escutando, entra lá no site do CREA, vê tudo que tem a te oferecer e para de bater um pouco, para de marretar um pouco e acessa lá o site. Para finalizar, a gente tem nossos canais de comunicação,
tá? Não sei como que a gente pode vir divulgar isso depois, colocar ali na descrição do Sim. E podcast. isso a gente coloca, mas você pode falar, pode falar aqui Então, pra a essa gente câmera. tem uma comunidade, um QR Code de comunidade, que aí a pessoa entra no Nosso próprio WhatsApp, WhatsApp. que a gente faz vários convites lá de visitas técnicas, de palestras e cursos, a gente sempre envia. É melhor, né? Aí, É. tipo assim, lá a gente passa todas as orientações. Os nossos Instagrams, né? A gente também divulga no Instagram, tanto do CREA Júnior como do CREA Jovem. Tem um padrãozinho, pessoal, é CREA Júnior, JR, _ RJ, e CREA Jovem, _ RJ. Eu só queria terminar falando uma coisinha. A gente está reformulando hoje o nosso sistema de Importantíssimo. cadastro do CREA Júnior, né? A gente entendeu que era muito demorado, a gente tinha uma produção de carteira que era lenta e o nosso documento hoje está todo no celular, não tinha por que o CREA Júnior ser diferente. Então, a gente está reformulando, espero em breve que ele esteja no ar já, para a gente conseguir fazer o cadastro e assim as pessoas vão conseguir ter a carteirinha do CREA Júnior rapidamente no aplicativo também. O eventual recadastramento também de quem já foi CREA Júnior e não após a criação do aplicativo vai ter a carteira digital. Então você que já tem o seu cadastro, já teve a sua carteirinha, você vai precisar fazer o recadastramento. E obviamente quem não teve, a partir do momento que for criado essa logística da carteira nova, vai fazer o cadastramento. Bem tranquilo. Como o Cleito falou, a gente infelizmente está caminhando para o final. Pô, triste, cara. É triste. Mas assim, o espaço tá aberto. Tá aberto. Sempre que precisarem, o espaço está aqui aberto, Boa. né? Até o recado até pro presidente Miguel Fernandes, sempre que precisar, alguém do CREA, pra gente também é um grande aprendizado. A gente está aqui, concorda com essas demandas novas e a execução delas, né? Porque não importa só ter a demanda, né? Tem Sim. que executar e tem que combater as coisas que estão A gente, necessárias. a né? gente Não é? agradece imensamente o convite. Pra gente é muito legal a gente ter a oportunidade de falar sobre tudo que a gente está fazendo. É um trabalho recente, né? Principalmente o CREA Jovem, começou agora. O CREA Júnior a gente está modificando um pouco, mas é a incrível oportunidade que a gente tem de falar. O presidente Miguel sempre reforça que a gente precisa evoluir com esses programas e que a gente consiga trabalhar, expandir para o estado inteiro e que todo mundo tenha acesso a bom. tudo isso. Meu muito obrigado mesmo. Eu vou pedir só para vocês assim, a gente ainda tem uns minutinhos Vamos fazer finais. nossas E essas são as considerações. considerações, vocês fazem as considerações finais A para gente vocês, faz. aí podem olhar para lá e aí a gente termina. Não, é melhor a gente fazer e depois eles terminam. Pode ser, Cleito, pode ser, então começa aí. Vai lá. Eu começo? Claro. Ele sempre faz isso comigo. Priscila, Wallace, eu queria agradecer esse privilégio de estar nessa mesa, compartilhar essa mesa junto com vocês. Para mim foi um prazer enorme estar junto com vocês. Muitas coisas que eu escutei aqui a gente vem acompanhando, né, Gabriel? A evolução. Então, fiquei maravilhado por tudo que eu escutei. Fiquei surpreendido com 2 estudantes daqui a aprender junto com a gente na mesa. E é o que o Gabriel falou. Reitero aqui o convite. A porta está aberta. Sejam bem-vindos novamente. E a hora que quiser, estamos aqui. Muito obrigado mesmo, vocês dois. Primeiro eu vou falar pro Wallace que o Vasco vai perder a Copa do Brasil. Não podia deixar de falar, né? Não, pô. O Tietchan tá no Agora Vasco. Deixa ele. Olha lá. Deixa ele Mas acreditar. vamos lá. Não, Tietchan vou falar não, é o- porque ele já jogou, hoje já falou, não, o Flamengo não vai ganhar a Libertadores. Não vai ganhar nada. Deixa ele. Mas assim, agradecer assim, imensamente. Vocês já são as segundas pessoas que estão vindo aqui do CREA. Eu acho que isso pra gente é uma honra, principalmente que a gente está no conselho e a gente ter a presença do conselho onde a gente é vinculado Verdade. aqui. Porque a presença do conselho pra gente é a presença da referência. Então, como a gente falou antes, é a presença da referência na nossa profissão. Então, vocês estarem aqui é uma honra pra gente. Muito obrigado. E agradecer também ao presidente Miguel Fernandes por disponibilizar os seus coordenadores, tá? E falar pra galera que é estudante. Gente, Baixa o aplicativo. baixa o aplicativo. Isso, Já baixaram? baixa o aplicativo. CREA Rio Online. Olha lá, ó. CREA Rio Online. CREA Rio Online. Baixa o aplicativo. Baixa aí. Gente, CREA Rio participa Online. do CREA Júnior e aqueles que acabaram de se formar, até 5 anos, né? Até Seis. 6 anos. Até 6 6 anos, anos. participem do CREA Jovem. Gente, o CREA está aqui para ajudar, entendeu? Como a gente falou durante o podcast inteiro, tá? E sigam as redes sociais do CREA, tá? Por Porque favor. lá é onde vai ter muita Lá informação. vocês vão Tem saber muita de informação. tudo. Vai estar disponibilizado, a gente vai passar o link pro Gabriel e pro Cleiton para estar todos os links na descrição do vídeo desse episódio.
tá? A gente quer fazer alguma consideração aí, pode... É isso, fala que a gente está trabalhando, né, para melhorar cada vez mais. Esse projeto todo surge da gente lembrar de como é que a gente se formou quando a gente era estudante. Pô, mano, na minha época, o que faltava? Então, assim, a gente está tentando botar em prática tudo isso. Eu espero que a gente consiga, eu espero que vocês sigam a gente nas redes sociais. Lá a gente fala muita coisa legal, a gente mostra tudo que a gente faz, a gente deseja ampliar isso, né? É só um pedacinho, a gente começou agora, mas, enfim, isso se amplie muito mais. E é isso, vai ser um prazer ter todo mundo nas nossas visitas técnicas, nas nossas viagens, nos nossos eventos. Qualquer dúvida também, a gente tem o WhatsApp, tá, pessoal? Nesse link da comunidade, obviamente, em todos os grupos tem um WhatsApp do CREA Júnior e do CREA Jovem. Então, eventualmente, qualquer dúvida, você pode mandar mensagem ali. A gente se compromete a responder em até 24 horas, tá? Porque a demanda é muito grande. Então, assim, é um compromisso nosso. A gente tem uma equipe que justamente para atender esses anseios, tá? A gente criou esse canal de comunicação faz pouco tempo, né? É uma reunião que a gente teve com o nosso chefe. Aí ele falou, mas o e-mail. Eu falei, Leonardo, eu só respondo e-mail porque é você. Porque, assim, eu não leio e-mail. A gente precisa entender como é que a gente se comunica com rapidez, gente. Não dá pra gente ficar no e-mail e telefone. E aí a gente conseguiu o apoio de uma equipe. E hoje a gente tem um WhatsApp, um canal de comunicação mais rápido, um Instagram também que se torna tudo mais dinâmico pra gente conseguir trabalhar com agilidade. E pra finalizar, cara, porra, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Vocês dois, pô, são irmãos. Não preciso referências de vocês, a nossa galera em comum, que sempre fala muito bem de vocês. É um orgulho muito grande poder estar aqui representando a figura do Miguel, né? Porque eu tô aqui por causa do Miguel, do todo o trabalho maravilhoso que ele faz no CREA. Tá? E pra finalizar, né, cara, a galera gosta da gente, mas também gosta que a gente dá brinde, né? A gente trouxe 3 brindezinhos, 3 sacolinhas ali pra vocês. Pedi pro amigo pegar. Aí atrás da mochila tem 3 sacolinhas brancas aí, ó. E olha só, a Micaela não trouxe, não. Não? Não me arruma problema. 1 hora dessas, gente. Mas aí tem um kitzinho com essa sacola aí que é sucesso. obrigado. Galera, a molecada dá vida por essa sacola. Ih, peraí. Isso aqui é bom. Esse aí é o segundo. Que a galera sai na briga. CREA Júnior, o blocozinho. Muito bom. Bacana. Tá bom? Muito obrigado. Finalizando, muito Famoso. obrigado. Aí, ó, o famoso aí, ó. Famoso. E aí, o legal desse daí, cara, é que a proposta foi muito bem elaborada. Obrigado, né? hein? É um códigozinho handbook mesmo, cara. Dá no bolso da calça atrás. Então, assim, é uma coisa bem legal pra estar ali contigo. Então, finalizando mesmo, é o meu muito obrigado, porque tá aqui podendo levar essa palavra para as pessoas que têm essa desinformação. Então, mais uma vez, pessoal, pode entrar em contato em todos os links que vão estar na descrição, tá? A gente está aqui para qualquer tipo de dúvida, ou pode entrar em contato com o Gabriel, com o Cleiton, que eles passam pra gente numa boa, tá bom? Um grande abraço, tamo junto. Muito obrigado. Gente, só pergunta, peraí. Os estudantes não querem aparecer, não? Dá um oi? Dá um oi aqui. Mostrar a cara nova da engenharia. Nossa, e o Luiz também, pô. Ué, o Luiz já aparece aí. É o staff. Tudo bom? A gente Luiz era é o assim. Luiz? Não, o Luiz tá sempre aí. Acostumado já. Olha pra aquela câmera lá. Peraí. Olha A pra gente lá. tinha a ó. mesma cara de jovem. Fala que vocês vão entrar pro CREA Júnior agora. Aparecer atrás de vocês. Aqui, ó. Lá atrás, ó. Vai lá, ó. Aqui, ó. Aqui, Olha lá. aqui um lá. Pede. Um olha pra aquela câmera. Fala que vocês vão entrar. Você olha pra lá e ele pra lá. Fala que vai entrar no CREA Júnior. Júnior. Isso, abaixa aí, olha pra abaixa aí. Abaixa mais um pouquinho. CREA Júnior, já tô aí, hein? Aí, viu? CREA Júnior. Já estão chegando. Valeu. Gente, muito